Em segurança, bandidos tentam explodir caixa da administração do Riacho Fundo 2 e chegam a amarrar vigilantes do prédio. 30 por hora, o GDF prepara a redução de velocidade de algumas pistas, pensando em ciclistas e pedestres. Registro espúrio, o novo ministro do Trabalho suspende registros sindicais por mais 90 dias e avalia exonerar todos os indicados políticos. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e começa agora o Band Cidade, primeira edição. A polícia está à procura dos 2 assaltantes que tentaram explodir um caixa eletrônico hoje cedo no prédio da administração do Riacho Fundo 2. Os criminosos estavam armados e chegaram a amarrar os vigilantes do prédio. O esquadrão antibombas foi chamado para retirar um explosivo que não estourou durante o assalto. Terror durante a madrugada na administração do Riacho Fundo 2. 2 homens armados quebraram a porta de vidro do prédio, renderam os vigilantes e tentaram explodir o caixa eletrônico nesta quinta-feira. Um dos vigilantes que preferiu não gravar entrevista e está prestando depoimento aqui na delegacia, revelou que os bandidos entraram encapuzados e que levaram ele e o colega de serviço para uma sala. Os criminosos não chegaram a agredi-los, apenas pediam para que não olhassem para eles. Os bandidos diziam que queriam levar o dinheiro do caixa. O vigilante afirmou que eles fizeram bastante barulho e que toda a ação demorou cerca de 20 minutos. Depois desse tempo, eles pararam de ouvir as pancadas e resolveram ir até o caixa. Foi então que eles perceberam que os bandidos não conseguiram explodir o equipamento. De acordo com o major da Polícia Militar, os criminosos não tinham noção da potência dos explosivos que estavam carregando. É uma banana de dinamite caseira, até diga-se de passagem, com bastante explosivo. Poderia ter detonado não só o caixa eletrônico, mas o prédio inteiro. Poderia ter matado alguém, né? Tirado a vida de alguém. E eles não conseguiram acionar e fugiram. Os 2 homens que entraram no prédio continuam foragidos. O vigilante afirma que havia mais bandidos do lado de fora do local dando cobertura. Desde abril, o Brasil tem uma lei mais rigorosa para punir quem explode caixas eletrônicos. A nova lei prevê até 10 anos de cadeia para quem pratica esse tipo de crime. Antes eram de 3 a 8 anos. O mesmo se aplica para furto de explosivos. A Polícia Civil identificou nesta quinta-feira os 2 agentes que invadiram um ônibus no Pistão Sul. Mas a Corregedoria disse que não vai revelar a identidade da dupla por se tratar de uma investigação sigilosa. Na última sexta-feira, sem motivo aparente, os policiais assustaram o motorista, cobrador e passageiros que seguiam para Taguatinga. A informação foi revelada por meio de nota, onde a Polícia Civil da capital confirma que os 2 homens armados que ameaçaram passageiros, cobrador e motorista de um ônibus em Taguatinga, dias atrás, estavam em um carro descaracterizado da instituição. Agora, o caso é investigado pela Corregedoria da Civil. A invasão da dupla foi registrada pelas câmeras de segurança do transporte. Os homens armados assustaram todos do local. Os passageiros, desesperados, pedem inclusive para sair pela porta dos fundos. Chefe, o senhor não está identificado, eu vou baixar. Uma viatura. Cadê o cara? Tá aí. Não, o mundo que nós estamos hoje, no carro de segura a hora aí. Sai daqui, caracterizado, meu irmão. Fala. Um dos supostos policiais diz para o motorista que ele deveria segui-los até a delegacia de Taguatinga Sul, mas diante da negação do homem, a dupla então sai do local e arranca o carro em alta velocidade, ultrapassando inclusive um sinal vermelho. O Congresso Nacional aprovou ontem à noite as prioridades do Orçamento Federal para 2019, a chamada LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. O rombo previsto é de 139 bilhões de reais, que será administrado pelo próximo presidente. E os parlamentares acabaram derrubando o congelamento de cargos e salários públicos. Então vamos falar com o Sérgio Amaral, que tem todas as informações, já está com a gente por aqui. Muito bom, boa tarde, Sérgio. O que espera aí para o próximo presidente? Qual é o abacaxi que ele vai ter que descascar, hein, Sérgio? Grande. Boa tarde, Rodrigo, a você, ao Cláudio Humberto, a todos que nos acompanham.
Olha, Rodrigo, responsabilidade nunca foi o forte dos nossos políticos, né? De vez em quando até aparece algum ou outro aí com algum sinal de juízo na cabeça, mas logo ele é massacrado pela massa, né? Aquela massa de deputados e senadores que gosta mesmo de fazer politicalha. E foi isso, Rodrigo, que aconteceu ontem à noite, né? O relator da LDO, o senador tucano de Santa Catarina, Dalírio Weber, havia proposto uma medida dura. Ele propunha congelamento de salários para o funcionalismo público no ano que vem. Em 2019, nenhuma categoria do funcionalismo iria ter aumento. A justificativa, todo mundo está careca de saber, né? O Estado brasileiro está falido, falta dinheiro, como você disse agora há pouco. A previsão de rombo nas contas públicas para o ano que vem chega a 139 bilhões de reais com B de bola, ou seja, não tem dinheiro mesmo. Mas aí, Rodrigo, sindicalistas do serviço público se organizaram, foram lá para o Congresso pressionar, levaram faixas, cartazes, deram uns gritos lá nos corredores do Congresso e aí não deu outra. Deputados e senadores ficaram com medo da repercussão e da retaliação que eles poderiam sofrer nas urnas em outubro próximo e mandaram às favas aquele resquício de seriedade e aí o que prevaleceu mesmo foi a mediocridade, né, Rodrigo? A equipe econômica calcula que os reajustes salariais a serem negociados no ano que vem devem custar um pouco mais que 17 bilhões de reais. Isso sem contar o que a gente já havia dito ontem aqui mesmo do Band Cidade, né, Rodrigo? Na noite de anteontem para ontem, o Senado já havia dado uma anistia a 470 mil micro e pequenos empresários que deviam impostos e por isso foram retirados do programa Simples, retornaram assim ao Simples. E ainda aquele baita desconto de imposto que foi dado aos fabricantes de concentrados de refrigerantes, coitadinhos, precisam tanto, né? Tudo isso aí, Rodrigo, significa o quê? Significa que o próximo governo, o governo que vai assumir em janeiro, já vai assumir com uma enorme bomba relógio no colo. Obrigado, Sérgio. Já fazendo alerta, Cláudio Humberto, da onde vai sair esse recurso para pagar os servidores, o reajuste dos servidores? Vai sair do seu bolso, vai sair do meu bolso, vai sair do bolso, minha gente, de 97% da população brasileira que trabalha para sustentar o setor público no Brasil. O Brasil precisa gastar menos, o setor público precisa custar menos para tentar tirar o país do atoleiro. O país está em crise, está com esse rombo de 139 bilhões de reais a que o Sérgio Amaral se referiu, em razão da gastança do setor público. Em vez de conter as despesas, os gastos, o que a gente está assistindo é mais do mesmo. São deputados fazendo demagogia com o nosso bolso. E além da LDO, segue para a sanção presidencial a lei que cria a Política Nacional de Pisos Mínimos do Transporte Rodoviário de Cargas. O texto vem de uma medida provisória editada como parte do acordo para pôr fim à greve dos caminhoneiros, que parou o país por 11 dias. O texto aprovado ontem concede anistia aos motoristas que receberam multas durante a paralisação. O relator, o deputado Osmar Terra, disse que existe a possibilidade de Temer vetar esse trecho. E a proposta da anistia também quem não teve respeitado os valores da tabela de frete atualmente em vigor. Cláudio Humberto, é mais polêmica pela frente, né? Pois é, a gente assiste mais uma vez, é outra atitude demagógica da Câmara dos Deputados e a gente nós vivemos num país, não é, Rodrigo, em que as pessoas clamam, reclamam, protestam contra a impunidade de corruptos e é um país que consagra a impunidade, nesse caso aí dos caminhoneiros. Isso é um desrespeito flagrante àqueles brasileiros valentes, agentes da de polícias militares e da Polícia Rodoviária Federal, que enfrentaram o risco até de morte para canetar os caminhões, milhares de caminhões que bloqueavam as rodovias deste país. Quase todos empresas de caminhões de empresas de transporte. Essa anistia não é para beneficiar o coitado do caminhoneiro que tem lá o seu caminhãozinho e com ele ganha vida. É para anistiar grandes empresas, 1.000, 2.000 caminhões que cada uma dessas empresas tem. E foi exatamente essas empresas que determinou o bloqueio
Não foram os caminhoneiros. Os caminhoneiros, isoladamente, não têm essa força toda. Quem tem essa força são as empresas, como ficou demonstrado isso em investigações que se seguiram àquela paralisação que trouxe um prejuízo bilionário ao Brasil, que fez com que o Brasil embicasse para baixo novamente na economia, fez com que o país parasse de crescer, ainda que lentamente, que nos jogou novamente numa crise profunda. Apesar disso tudo, vem a Câmara dos Deputados e faz demagogia com uns e favorece o lobby da maioria dos caminhões multados, que é de grandes empresas transportadoras. É uma vergonha o que está acontecendo, o que a Câmara dos Deputados tem feito ou fez nesses últimos dias. E a Procuradoria-Geral da República pediu ao Superior Tribunal de Justiça a abertura de inquérito para investigar o desembargador que mandou soltar o ex-presidente Lula no domingo. E esse não é a novidade, essa não é a novidade, a única novidade neste caso da novela Lula. Veja só. Raquel Dodge pediu ao STJ que investigue se o desembargador Rogério Favretto, do Tribunal Regional Federal em Porto Alegre, cometeu ou não crime de prevaricação. É quando um funcionário público pratica um ato ilegal para satisfazer interesse pessoal. No domingo passado, ele mandou soltar o ex-presidente Lula, alegando como fato novo a pré-candidatura dele à presidência da República. No pedido, Raquel Dodge afirma que, ao agir por motivos pessoais, Favretto desonrou o cargo e expôs o judiciário. A procuradora também apresentou reclamação ao Conselho Nacional de Justiça para investigar a conduta do magistrado. Nesta quarta-feira, a presidente do STJ, Laurita Vaz, negou de uma só vez 143 pedidos de liberdade de Lula. Eles foram protocolados por pessoas que não integram a defesa do ex-presidente. Laurita disse que o Poder Judiciário não pode ser usado como balcão de reivindicações políticas ou partidárias e considerou a padronização dos documentos um abuso do direito de petição, que sobrecarregou a rotina do Superior Tribunal de Justiça. Em Curitiba, a juíza Carolina Lebos, da Vara das Execuções Penais, negou um pedido do PT para Lula sair da prisão e participar de eventos de campanha eleitoral. O ex-presidente também não poderá gravar vídeos nem entrevistas na cela que ocupa na Polícia Federal. Lula está preso desde o dia 7 de abril. Ele foi condenado a 12 anos e 1 mês por corrupção e lavagem de dinheiro, no caso do triplex do Guarujá. E a seguir, o GDF se organiza para regulamentar a Zona 30. Pistas selecionadas passarão a ter 30 km por hora. A gente mostra o motivo logo depois do intervalo, aqui no Band Cidade.